A gente pensou em fazer os programas de dezembro sobre o silêncio. O que a gente não sabia é que ia sentir esse silêncio amargo, esse frio no estômago, ao saber da tua partida, Dieguito. O que a gente não sabia era a falta que faz a tua voz, presente, nos ajudando a pensar um mundo melhor. Teu silêncio nos dói. Maradona, apoteótico ser, que nos ensinou que não precisamos ser perfeitos, apenas gente, mas gente do bem. Hasta la vista, compa. Argentina de inmediato busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad, va al pica al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol, golazo, golazo, portentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria. Yo cada vez que lo escucho siento la misma emoción. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola. Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e este é o nosso 6º Papo-Apô. Papo-Apô? 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 Se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra apô qualquer, aporta aqui. Este podcast é feito para você. Se você gostar, pode nos apoiar compartilhando nosso trabalho em suas redes sociais e contribuindo em nossa campanha no Catarse, que visa cobrir os custos de produção, dando trabalho a 3 jovens mulheres e apoiando iniciativas de pessoas que cuidam de animais em situação de rua. É só bondade. Se você quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente, pode ser até um beijinho, aponta aí nosso e-mail e escreve para nós, contato@papapô@gmail.com, ou então mande seu recado pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, porque rolam complementos do que a gente faz aqui no podcast. E não é que novembro acabou e a gente está aqui outra vez para prestar conta de tudo que a gente fez? A gente quer agradecer de todo o coração as pessoas que contribuíram com a gente nesse mês que passou. Foram a Célia Márcia Medeiros de Moraes, a Conceição Lisboa, a Dilma de Souza, Diogo Vale, Fátima Araújo, Fátima Campos Cirne, Fernando Palhano, Larissa Seabra e Rejane Pinheiro. Nosso muito obrigada. A Célia Márcia foi a ganhadora da preparação do mês, que será a torta de couve-flor, aquela que a gente ensinou lá no primeiro programa. Tá lembrada, pessoa? Se você ainda não fez, experimenta. É uma massa diferenciada, cheia de aminoácidos essenciais e muito sabor. A Dilma de Souza e a Larissa Seabra vão concorrer ao brinde surpresa do mês. Fiquem atentas, pessoas, que dia 11
a gente está divulgando o sorteio e quem será a ganhadora. Queremos esclarecer ainda, no Papapô Sem Corrupção, que recebemos dos colaboradores R$ 367,50. E mesmo que essa grana nem de longe cubra nossos custos de produção, a gente mantém o compromisso de doar 30% dela para pessoas que cuidam de animais em situação de rua. Repassamos então R$ 110,25 para os amigos do Pelo, que destinarão este recurso à ONG mais necessitada. O silêncio não dorme, é insônia imóvel, é inútil querer povoá-lo. Ele é vazio e sem promessas, pois o silêncio não deixa prova. Fim dessa parte, vamos falar sobre o que vai rolar no Papapô de hoje? O mês de dezembro é caracterizado pela azáfama, esse corre-corre sem fim. Nossa proposta vai ser fazer o caminho inverso. Vamos ver o que é? Adotamos o silêncio como tema. Esse elemento raro no 12º mês do ano. E em cada papo deste mês, uma mulher vai explorar esta temática para nós. Do seu jeitinho, com suas paixões, com suas reflexões. No papo de hoje é a vez da Rejane Pinheiro, que logo vai estar se apresentando e você entenderá porque ela é uma convidada ilustre do Papapô. No Dentro da Cachola eu vou falar de vinho de banana, que eu jurava que não existia. Mas não é que existe? No Mão na Massa tem queijo de castanha de caju, para você usar lá na proposta de ceia vegana, que ainda este mês a gente vai fazer para o seu Natal. Além de delicioso, ser saudável e compassivo. No Fica a Dica, você vai ver 2 dicas de lazer que tem tudo a ver com o tema de hoje. Aliás, como tema do mês, porque todo esse mês a gente vai falar de silêncio, não é verdade? Todas as leituras do Conta um Conto de dezembro serão sobre as festividades natalinas. Neste papo, trouxemos uma crônica da Clarice Lispector. Tá doida para começar, né, pessoa? Pois vamos conferir por que a Rejane Pinheiro é gente como a gente? É tão inútil esquivar do silêncio, pois está no não dito, no que também se dirá. Então não espere o fim do silêncio, mas a aurora do som pro silêncio habitar. Eu poderia te dizer muitas coisas, te apresentar. Afinal, nós somos amigas de longa data. Mas eu deixo isso para você fazer. Quero apenas dizer para as outras pessoas que você é a minha maior referência em literatura e que o meu maior orgulho é ter todo o mês de dezembro a tua busca para que eu escreva aquela historinha de Natal baseada em algo que me aconteceu durante o ano e que eu compartilho com os amigos. Faço isso desde 2004, graças a você, que me dá a honra e a alegria de apreciar meus escritos.
Agora, conta pro pessoal, quem é você? Olá, pessoal do Papo Apô. A Vera me convidou para fazer uma conversa aqui, para ter um bate-papo com vocês sobre a temática do silêncio, né? Eu sou Rejane Pinheiro, sou uma geminiana assumida, gosto de gatos, tenho uma gatinha chamada Filó, né? Adoro o silêncio, o meu momento de recolhimento da minha meditação, que faz parte da minha rotina diária. Isso para mim é muito importante. E da mesma maneira que eu tenho esse respeito por esse meu tempo do silêncio, eu tenho também o respeito pelas minhas relações de amizade e que me fazem muito bem, me alimentam. Esses meus amigos que a gente se encontra para conversar, para rir, para trocar afetos e afagos. E tenho também no meu núcleo familiar, que é uma coisa pequena, um afeto especial, e principalmente agora com o meu netinho, tenho um netinho lindo, que também está me enchendo de alegria, mesmo à distância, mas me faz melhor cada dia, né? Eu sou uma pessoa também apaixonada pela literatura, principalmente nesse campo da literatura, tem a Clarice Lispector como a minha autora querida. Eu tenho essa relação de afeto com a Clarice, né? Na verdade, eu conhecia a obra da Clarice na minha adolescência, eu era bem jovem, e Clarice vem fazendo essa história comigo, me acompanhando. Tem tempos que ela fica mais guardadinha, tem tempos que ela volta, eu vou lá, dou uma espiada, tiro alguma coisa, depois guardo. Clarice é isso, ela tem essa capacidade de estar sempre ainda muito atual, né? E para falar dessa literatura que me faz tanta companhia, eu tenho também o Proust, que é um autor que eu gosto muito, eu já estudei e tenho uma admiração enorme pela sua escrita. E no curso de letras descobri umas pessoas assim muito interessantes como o Manuel de Barros, o Bartolomeu Campos. E agora na pandemia eu tive o prazer de descobrir o Dostoiévski. Que prazer, não conhecia, só de nome, lógico, né? Mas nunca tinha tido acesso. E isso foi para mim assim um verdadeiro encanto. Além do Dostoiévski, nessa pandemia que me acompanhou, eu tenho o Carrascosa, o Walter Ugumãe, esse presença constante. E eu sou essa figura que preciso dessa literatura, preciso desses amigos, preciso dessa família e preciso desse silêncio. Eu sou isso hoje, não sei amanhã. Eu sei que você já deve estar se perguntando, pessoa, que mulher é essa? E querendo mais, né? Eu também. Rejane, conta pra gente o que é o silêncio para você. E como você disse que tem um amor antigo pela Clarice, que eu sei demais disso, eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente algo que você sempre retoma, que é como te fascina o silêncio na obra de Clarice Lispector. Eu vou responder nesse primeiro momento com uma outra questão. O que é que o silêncio tem a ver com esse nosso tempo? Isso é muito importante. Eu diria inicialmente que seria até legal que nós tivéssemos o silêncio em um outro lugar. Ou seja, não fosse apenas um tema, ele fizesse parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso a gente vai entender melhor depois por que dessa importância do silêncio e da fala na nossa construção do mundo.
Todas as vezes que eu assistia aqueles filmes com aqueles monges orientais caminhando lentamente, aquilo me chamava muito a atenção. É tanto que tem até um filme, esse filme é lindo, ele é sul-coreano. Esse filme é de 2003 e se chama Primavera, Verão, Outono e Inverno. O diretor é Kim Ki-doo. O filme é lindo, praticamente não tem fala. Ele é uma sequência de imagens passando por cada uma das estações. Cada estação se vestindo, usando uma nova roupagem, né, de acordo com como ela se apresenta. E o filme, ele tem uma característica que para mim ficou muito evidente, é que a gente tem a nítida noção do tempo e do silêncio, né? E é isso que é o mais presente. E ele vai acontecendo lentamente e no final é que tem como sempre, né, surpreende, mas vale a pena assistir esse filme. É muito lindo, eu diria que é uma ode ao silêncio, vale a pena. Isso que eu estou falando é mais ou menos para a gente pensar como a gente vai aqui conversar sobre o silêncio, né? Como falar do silêncio nesse mundo tão cheio de ruídos? A gente não pode ficar indiferente a essa tagarelice do mundo. É o que a gente tem hoje, é uma tagarelice, né? A gente vive num mundo em que todo mundo fala muito e se pensa pouco. Deveria se pensar mais, ter mais tempo para elaborar essas ideias, né? Tem uma crônica do Francisco Bosco. Essa referência a essa crônica está no livro do Adalto Novaes, que se chama O Silêncio e a Prosa do Mundo. O Adalto Novaes é um filósofo que ele costuma organizar uma série de conferências em cima de alguns temas. Ele já fez sobre o olhar, sobre a paixão, e existem outros que eu não estou lembrando no momento. E aí ele convida filósofos, historiadores, cientistas, médicos, físicos, engenheiros. E aí ele trata desse tema a partir desses vários olhares, né? E nesse livro, O Silêncio e a Prosa do Mundo, foi onde eu encontrei uma referência a essa crônica do Francisco Bosco no Jornal do Brasil, que ela faz referência a um fato que ocorreu, por exemplo, no período entre 1980 e 2008, que eles estudaram, e eles viram que houve um salto de quase 7 trilhões de palavras faladas por ano. Isso significa que há um consumo diário de cerca de 100 mil palavras pelo cidadão, nesse caso o cidadão americano, que é onde ele fez esse estudo. Lógico que isso vai coincidir com o surgimento da internet, das redes sociais, né? E ao lado disso tem também a televisão, que a televisão ela não tem 1/1000 de minuto de silêncio. Por que isso? O que se fala é porque a fala tem um peso, a fala é dinheiro. E nesse mundo capitalista, isso termina tendo um peso muito grande. A gente entende e a gente sabe que, na verdade, a fala ela é importante. É o espírito, é o lugar onde o espírito se desenvolve, né? Ou seja, sem a fala, nós seríamos reduzidos a seres sem política, seres sem tolerância, sem poesia, ou seja, sem o humano, né? Então, é importante a gente conversar aqui sobre a fala e o silêncio, não apenas como um se contrapondo ao outro, mas eles se completam, devem se completar, né? Ou seja, não é uma questão de contraposição, e sim de complementação. Por quê? Porque essa tagarelice do mundo, ela vai precisar do silêncio para poder entender o que se diz.
Isso é importante. Não podemos ignorar o silêncio, pois estaríamos negando a capacidade de ouvir, como também a de criar, né? Essa apropriação do conhecimento, ela tem um lugar muito especial e se dá na pausa, se dá no silêncio, né? A gente está recebendo o tempo todo fragmentos de informação, né? Então temos esse tempo do silêncio, que é o tempo da elaboração, é quando produzimos o conhecimento mais autoral, ou seja, a criação de algo novo, produzimos sabedoria. Na verdade, fomos educados para ter dificuldade com o silêncio. A palavra é sempre o que é mais enaltecido e é mais alimentado, como se diz. Mas saber ouvir em silêncio e saber falar na hora que tem de falar exige muito. Não é sempre fácil e exige muita sabedoria. Isso, né? Existe um preceito sufi. O sufismo é uma filosofia de autoconhecimento. É um ramo místico dentro do Islã. E isso aconteceu no século XIII depois de Cristo. Esse preceito, ele diz: se a palavra que você vai pronunciar não é mais bela do que o silêncio, não a pronuncie. Bonito, né? Era isso, é para a gente ver como a gente está muito voltado para essa questão da fala, de às vezes não para nem para pensar, né? E vai e termina falando coisas que não devem. A gente está com um tempo de tudo sendo feito ao mesmo tempo. Quanto mais coisas fazemos ao mesmo tempo, somos mais produtivos para essa sociedade, né? Por exemplo, era muito comum antigamente as pessoas pararem para escutar música. Mas hoje a gente escuta música andando, cozinhando, estudando, dirigindo. E ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Essa é uma característica que vivemos. Ou seja, fazemos sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Daí a dificuldade que grande maioria da população tem com relação à questão da meditação. Porque a meditação não é ficar sem pensar nada. A meditação seria pensar menos em determinado tempo. Dá uma calmaria nessa mente que está tão agitada, né? Tem uma historinha que conta que a Tarsila do Amaral, ela estava pintando o retrato do Mário de Andrade, né? E de repente ela fala bem assim: Mário, faz 2 horas que você não fala nada, fale alguma coisa. Aí ele disse: o silêncio junto é a melhor coisa da amizade. Isso é coisa de poeta, né? Pois é, ficar em silêncio é também uma fala. E tanto, mas como é difícil, né? É muito comum a gente também estar junto de alguém e não precisar falar, né? Ali, aquele silêncio, há uma comunicação através dele. Isso é muito importante e é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Mas temos também que prestar muita atenção numa coisa desse silêncio que se chama o silêncio plural. O que seria esse silêncio plural? Pois existem vários silêncios, né? Existe o silêncio entre o intervalo de uma palavra e outra, né? Existe o silêncio entre as notas musicais, esse intervalo, que é importante, é o que vai contribuir para organizar e produzir a harmonia da música, né? Existe o silêncio criativo, que é aquele silêncio que você precisa de parar, de você
se recompor e criar o que você está planejando, né? Pretendendo, né? E, além de todos esses, nós temos o que a gente chama o silêncio dos silenciamentos. O que seria esse silenciamento, né? Os silenciamentos, eles se opõem a uma determinada visão de sociedade. No caso, a repressão política é o silenciar de setores, o silêncio imposto. Essa é uma parte sofrida, é o famoso cala-boca. Não pode falar. E ainda vemos muito isso na nossa sociedade. E assim temos essa ambivalência do silêncio. Ele, ora, é um remédio contra esse ruído, e ora, ele é o pior dos venenos, né? Quando não é senão o vazio do sentido, que é a impossibilidade de comunicação, a repressão da expressão, o impedimento da fala, a censura, o silêncio pode ser, no caso, o melhor e a pior das coisas. Gostaria também de citar uma conversa, essa entrevista, ela está dentro de um livro da Andrea Bonfim Perdigão. Esse livro ela escreveu e o título é Sobre o Silêncio. E ela fez várias entrevistas com o pessoal do grupo de teatro, artistas, músicos, professores universitários, filósofos, pessoal do teatro, né? Arnaldo Antunes, Fernanda Montenegro, a Flávia Schilling, que é uma professora de literatura da USP, e ela foi quem é da minha geração conhece a Flávia Schilling, pois ela foi presa política, foi torturada, bem jovem, ela ficou, se não me engano, 8 anos, né, no Uruguai presa. Foi uma pessoa que eu li muito sobre a Flávia Schilling, por isso foi uma surpresa quando eu encontrei ela, a entrevista, ela sendo professora. Ela é uma das que fala bastante sobre essa questão dos silenciamentos, do calar a boca. Ela sabe o que é isso, ela viveu isso. Essa ambivalência, né, que a gente falou, é também o que a Fernanda Montenegro vai falar aqui. Eu achei que valeria a pena a gente entender o que ela está falando, né? Ela diz o seguinte: eu acho super importante, né, que tenhamos esse tempo de falar sobre o silêncio, mas é preciso que a gente fique atento a esse silêncio, no caso, nos níveis sociais, como é que ele acontece, né? Porque ela vai dizer o seguinte: eu fico imaginando, isso é a Fernanda falando, o que falaria sobre o silêncio um sem teto, um sem terra, um sem pão, ou um favelado. Isso. Aí ela diz assim: pois é, para uma determinada classe social, como a nossa, é possível vivenciar com maior autonomia e facilidade a dinâmica do silêncio. Nós podemos pensar sobre o silêncio. Nós temos uma casa que a gente fecha a porta, a gente pode ter esse silêncio. Nós temos acesso a uma literatura do silêncio. Nós estudamos, somos curiosos e temos as condições necessárias para vivenciar isso, né, com facilidade. Mas ela diz: me preocupa quando você está numa favela e tem 40 mil pessoas olhando pela janela e a pessoa não vai nem saber o que é silêncio. Isso foi a Fernanda que levantou, né? Ela diz ainda: não podemos anular essa experiência que sabemos que existe e de como fica essa viagem
dentro de uma classe que não pode fazer reflexões nenhuma sobre o silêncio. Nesse lugar onde não há um minuto de silêncio. Podemos imaginar que o diálogo interno dessas pessoas seja duro, porque não tem sequer uma trégua dentro do ruído da sobrevivência. É diante dessas questões colocadas que podemos ver que esse silêncio, ele pode ser morte, assim como pode ser vida, e muitas vezes é vício e outras vezes virtude. Ou ora é imposto, ou ora é silencioso, né? Então precisamos estar atentos para cuidar e conquistar o nosso tempo de fala e, ao mesmo tempo, cuidar e conquistar o nosso tempo de calar, pois vai sempre existir coisas às quais precisamos falar, assim como sempre existirão coisas que precisarão ser guardadas em silêncio. Bom, agora eu vou fazer uma ponte entre essa minha conversa sobre o silêncio e agora sobre a literatura, mais especificamente sobre a Clarice Lispector. Até porque eu queria fazer uma homenagem à Clarice, que estaria completando 100 anos agora, no dia 10 de dezembro, né? E esse ano seria um ano de muitas homenagens para Clarice. Eu mesma, no início do ano, estava no Rio de Janeiro e assisti 2 peças sobre a Clarice, lindas, e haveria uma programação toda voltada para a Clarice Lispector, mas por conta da pandemia foi suspensa, né? E eu vou aqui fazer só uma pequena homenagem a Clarice, levantando alguns pontos dela pontualmente sobre a questão do silêncio, tá? Na Clarice, ela como pessoa, ela como personagem e ela junto aos personagens que fazem parte da obra da Clarice, tem sempre esse quê do silêncio, esse quê do calar, esse quê dessa busca interior, né? De cara a gente tem uma citação da Clarice que ela diz: há um silêncio total dentro de mim, assusto-me. Como explicar que esse silêncio é aquele que chamo de desconhecido? Tenho medo dele. Isso é Clarice, né? Depois ela vai falar ainda, né, que esse silêncio dentro dela é a fonte das suas palavras. Ou seja, Clarice mostra com essa frase tudo que eu falei, a importância do silêncio para que a gente possa produzir alguma coisa. Quando ela diz que é a fonte das suas palavras, né? Ela diz também ainda sobre o silêncio que é nesse silêncio profundo que se esconde a minha vontade de gritar, né? Clarice tem dessas coisas, ela nos surpreende. A Olga Borelli, que foi uma grande amiga da Clarice, ela escreveu um livro que se chama Um Esboço para um Autorretrato. E esse livro ela juntou uma coletânea de retalhos escritos da Clarice, falas da Clarice, algumas dessas falas inéditas da Clarice, né? E ela logo numa das primeiras páginas, ela vai falar o seguinte sobre a Clarice. Ela possuía a dignidade do silêncio. Seu porte altivo era todo contido e movia-se pouco quando a fazia. Era como se estivesse procurando uma direção a seguir. Então caminhava diretamente, sem desvios ao seu objetivo, em silêncio. Isso foi que a Olga Borelli escreveu sobre a Clarice, né? Isso é como a gente vê a Clarice. Agora, quando a gente vai para a escritura da Clarice, a gente vai ver como essa linguagem que ela usa é um instrumento de busca intensa do mais profundo desse ser, né? Esses personagens geralmente fazem esse caminho, né? E tudo levando a um pensamento que seria cheio de mistério. Às vezes a gente lê a obra da Clarice assim. E isso vai, de uma certa forma, levando a gente a uns labirintos da mente, né? Os personagens da obra da Clarice, eles levam sempre para uma experiência interna,
geralmente é um momento de uma pausa contemplativa, que proporciona, na maioria das vezes, um entendimento daquilo que não é verbal e que está nas entrelinhas da sua escrita, né? Isso é o que podemos chamar de silêncio na obra da Clarice, através desses personagens que eles se jogam sempre no jogo do inesperado, quando a gente lê Clarice, né? Para algumas pessoas, Clarice tem uma certa dificuldade de compreensão, né? Até porque, às vezes, eu entendo, o texto da Clarice é um pouco intimista, é um pouco hermético, né? Mas ele é esse próprio silêncio que envolve, né? Ele manipula de forma obsessiva a linguagem. Ela faz coisas com a linguagem que você fica surpreendendo, né? Ela entra no campo indizível, como se diz, né? Que é aquele campo do silêncio, né? Vou dar uns pequenos exemplos. No livro Perto do Coração Selvagem, que foi escrito em 1944, foi o seu primeiro livro, né? Surgem pensamentos que não são articulados e levam a gente a sentir, a enxergar aquilo que não se pode compreender quando a gente tem isso, né? Já no livro Sopro de Vida, isso eu estou pegando retalhos, coisas assim bem pontuais, né? Ela vai dizer, né, no Sopro de Vida, diz bem assim: os fatos me atrapalham, por isso é que agora vou escrever sobre não fatos, isto é, sobre as coisas e o seu mirabolante mistério. Ou seja, o que seria escrever sobre os não fatos? É escrever sobre o silêncio. Isso é Clarice, né? E esse mirabolante mistério, que é o que nos deixa curiosos com relação à obra da Clarice, né? Já no livro A Hora da Estrela, que foi o último livro escrito pela Clarice, antes da sua morte, ela tem um personagem, e ela fala através desse personagem, que diz o seguinte: juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Esses exemplos ajudam a ver como esses personagens da Clarice procuram sempre um percurso, um caminho em busca de um conhecimento de si mesmo, né? Aquela coisa, como eu já falei, de sempre se jogar ao inesperado, uma surpresa, né? Por isso que isso tanto seduz ao leitor da Clarice, né? E esses intervalos, né, e esses recursos que ela usa com a palavra, eles dão ao leitor um tempo para elaborar sua compreensão e construir esse seu próprio entendimento. E aí esse leitor, ele vai deixar de ser um mero leitor e passa a ser o autor desse seu novo texto, esse texto que ele entendeu, esse texto que ele compreendeu, esse texto que ele construiu, né? E aí tem um momento da Clarice que, por fim, ela vai falar, que eu acho fantástico. Ela diz assim: mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmague com palavras as entrelinhas. Não se esmague com palavras as entrelinhas. Ou seja, não se esmague o silêncio. Isso é Clarice, né? E para encerrar, eu vou pegar um versinho do Drummond que ele escreveu depois que a Clarice faleceu, né? Ele diz assim: Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. O mistério não era essencial. Essencial era Clarice viajando nele. Ai, Rejane, depois de te ouvir, eu sei que esse é um momento em que tá todo mundo, assim como eu, com essa sensação. A vontade de ficar assim, caladinha, sorvendo tuas palavras, degustando tua sabedoria. Eu tenho certeza que eu vou ouvir este episódio muitas vezes, na tentativa de tornar prática em minha vida esses teus ensinamentos. Eu só quero agradecer a oportunidade que você deu a nós, do Papapô, de socializar com mais pessoas o luxo que é te ter por perto, de te ouvir, de aprender com você. Muito obrigada, assim, de todo o coração. Agora, eu vou deixar você encerrar este bloco. Eu quero que você conte pra gente o que te apoquenta.
O que me apoquenta é a tagarelice do mundo, essa tagarelice raivosa. Um momento apoteótico em tua vida? Eu diria que foi a oportunidade de conhecer, de encontrar a filosofia budista, e com ela eu aprendo dia após dia como cuidar da palavra e aprender a silenciar quando necessário. E a quem você faria, ou fará, ou faz uma apologia neste momento? Eu faria uma apologia à Mariana. Mariana é uma amiga que vive em situação de rua e que ela é silenciada pelas dificuldades e obstáculos enfrentados. Tudo isso fruto das desigualdades sociais. Se você sentir o silêncio da noite, quem ouvir não dirá. Pois não há silêncio, o silêncio não dorme, habita em todo lugar. Que pessoa! Quanta sabedoria! Tudo isso aí é para estar bem guardadinho no coração. E também aí, ó, na caixola. Por falar em caixola, vamos para a próxima sessão? Vamos botar mais coisa aí dentro dela? Eu conheci em 2005 uma canção cubana que dizia: Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino. E eu sempre achei que era uma ironia, uma brincadeira. No entanto, lendo um texto do Gabriel Garcia Marques sobre a festa de Natal, que você vai ouvir no papinho da próxima quarta-feira, vi que ele citava o tal vinho de banana. Fiz uma busca na internet e descobri que não há apenas vinho, mas também cerveja de banana. Embora a gente pense que o nome vinho deve ser usado exclusivamente para bebidas elaboradas com uvas, dicionários, publicações importantes e legislações de muitos países permitem que se etiquetem como vinhos as bebidas fermentadas com outras frutas, como é o caso da que é elaborada com banana. O processo de vinificação é similar ao elaborado com uvas. As bananas são descascadas, trituradas, prensadas para obter o mosto, que é fermentado em depósitos de ácido inoxidável com Saccharomyces cerevisiae. Depois é feita a clarificação, processo que eu falei lá no Papapô passado, cujos métodos utilizados podem resultar em um vinho vegano ou não. Daí, só falta engarrafar e enviar ao mercado. Num artigo publicado em El País, na seção O Comidista, Jordi Luque analisa o vinho de bananas da Bodega Platé, que, segundo ele, tem uma bonita cor amarela, um agradável aroma de frutas tropicais, banana e pinha, e na boca tem um tato suave e uma acidez leve. Considera um bom vinho refrescante para um aperitivo à beira-mar ou como acompanhamento de sobremesas. A bodega elabora o vinho de bananas, semi-seco e semidoce, e um vinagre desta mesma fruta. Além disso, fabrica vinagre de manga e vinhos espumantes de amoras e de pinhas. E a gente aqui deixando de produzir todas essas delícias, hein? Ah, e se você estava atenta, pessoa,
Você lembra que eu falei que existia também cerveja de banana, não é verdade? Eu não esqueci, não. No próximo, Dentro da Caixola, eu falo dela com mais detalhes. Agora, vamos para mão na massa, vamos? Hoje eu vou ensinar a você a fazer um queijo de castanha de caju. Ele fica com aquela consistência maravilhosa de queijo cremoso e é muito saboroso. Como sempre, a receita vai estar bem explicadinha amanhã no nosso Instagram. Mas eu vou te contando um pouco por aqui agora, porque é muito simples. O que você vai precisar? Vai precisar de um pedaço de voal. Pode ser também um lenço de seda que você tenha na sua casa. O importante é ele estar bem higienizado. Vai precisar também de um pedaço de elástico e uma xícara de quinoa. Essa quinoa é para fazer um líquido chamado Rejuvelac, que é o líquido com o qual a gente vai bater as castanhas para formar o queijo. A gente pode fazer Rejuvelac de várias coisas, mas para fazer o queijo é aconselhável que se faça com quinoa, porque não deixa um cheiro forte. Uma vez eu inventei de fazer com Rejuvelac de linhaça e parecia que o queijo estava precisando ir ao dentista, porque o cheiro era insuportável. Então, já sabe que vai precisar sim de quinoa. E também de uma xícara de castanha do caju W1, que é aquela castanha branquinha que se você chegar na loja e pedir castanha crua vão lhe dar, mas na verdade nenhuma castanha é crua. Ela pode ser vendida inteira ou em pedaços pequenos, que são os restos da produção, que é geralmente vendida mais barato para quem faz leite, queijo. Então aproveite e economize nesse item. Mas antes da gente começar a colocar a mão na massa e fazer esse queijo, vamos ver o que a nutricionista Flávia Gentil tem a nos falar sobre ele? Diga aí, Flavinha. Olá! Hoje eu vou falar para vocês de um alimento bem nordestino, a castanha de caju. O cajueiro é uma árvore originária do Nordeste brasileiro, que produz o fruto, que é a castanha, e um pseudofruto, que é o caju. A castanha, por ser uma oleaginosa, carrega um grande número de nutrientes, entre eles as gorduras mono e poliinsaturadas, que ajudam a controlar os níveis de colesterol, reduzindo o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Além disso, as gorduras insaturadas são capazes de reduzir os triglicerídeos, e eles são as gorduras que o nosso organismo usa como fonte de energia. Então, quando consumimos os triglicerídeos em excesso, eles se armazenam no tecido adiposo e formam aquelas conhecidas gordurinhas. E as castanhas ajudam a reduzir o peso corporal justamente por reduzir os triglicerídeos. Elas também melhoram a circulação sanguínea e a saúde cardiovascular. A castanha de caju possui uma grande riqueza em minerais, que exercem muitas funções essenciais no organismo, como, por exemplo, o cobre e o ferro, que ajudam na produção de hemoglobina e no transporte de oxigênio, o cálcio, magnésio, fósforo e potássio, que ajuda a manter a saúde dos ossos e dos dentes, auxilia nas funções neuromusculares e na produção de energia. E o zinco, que tem uma importância na função do sistema imunológico. Participa na divisão e crescimento celular, cicatrização de feridas e quebra de carboidratos. Também é rica em vitaminas, como a vitamina C, que é um antioxidante poderoso e atua na cicatrização, na reparação e manutenção das cartilagens e auxilia na absorção do ferro. As vitaminas do complexo B também estão presentes, a B1, B2, B3, B6 e B9, que auxiliam na produção de energia,
na função cardiovascular e atuam no sistema nervoso e digestivo. Tem também a vitamina E, que é um grande antioxidante com função no sistema imune. E a vitamina K, que tem ação anti-hemorrágica. A castanha, além de todos esses benefícios para a saúde, ainda se destaca como geradora de emprego e renda para as famílias nordestinas em período de estiagem, agregando à castanha uma importância econômica e social. Bom demais ouvir isso, né? Mas vamos consumir a castanha de uma forma consciente. Vamos prestar atenção na origem dessa castanha, advinda de um comércio justo, sem a exploração do trabalho infantil e com a devida remuneração pelo trabalho. Afinal, nós do Papapô somos a favor de um comércio consciente e justo. No Fica a Dica de hoje, eu escolhi 2 coisas bem legais para você. E se você quiser mais dicas, é só nos seguir no Instagram ou curtir a nossa página no Facebook, que nos finais de semana a gente ajuda você a ter uns programas pandemáticos incríveis. A primeira dica de hoje está lá no YouTube, um documentário chamado O Silêncio dos Homens. Esse homem não poderia agir como ele deveria ou gostaria de ser, por tudo que foi ensinado a ele que um homem deve ser, e aí ele reagia diante desse desamparo com a violência. Tudo isso me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer: eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. É muito interessante. Lá você pode ver o relato de vários homens que discutem a dificuldade que vivenciam para falar, para socializar, para discutir as suas emoções, as suas vivências, as suas experiências. Vale muito a pena ver. A outra dica é uma série turca que entrou agora na Netflix, chamada 8 em Istambul. Ela não trata especificamente do silêncio, mas é muito interessante notar como as mulheres, ali subjugadas pela religião e pelo machismo, aprendem a silenciar, a guardar seus segredos e desenvolve a tática de responder às perguntas que lhes são feitas e que elas não querem responder, elaborando novas perguntas. Gostei demais da série, ademais porque temos a oportunidade de conhecer outra cultura e, em especial, a vivência das mulheres ali. Como eu já disse, durante o mês de dezembro, a gente vai trazer só contos de Natal. O de hoje é da própria Clarice, com quem você ficará agora. Eu me despeço por aqui, lembrando a você que quarta sim, quarta não, tem Papapô para audição. No próximo, dia 16, é a Sofia Balchuitz que nos falará do silêncio e de sua obra. Mas, na próxima quarta, como sempre, a gente passa rapidinho para um papinho a pô, que será sobre o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, e uma crônica sua sobre o Natal. Tá boa demais, viu? Beijinhos e até lá. Agora vamos para o Conta um Conto? Meu Natal, Clarice Lispector. Como as crianças eram pequenas e não conseguiriam se manter acordadas para uma ceia, ficou como hábito que o Natal seria comemorado não à meia-noite, mas sim no almoço do dia seguinte. Depois, os meninos cresceram, mas o hábito ficou. É no dia 25, pela manhã, que vêm os presentes. Pelo fato da ceia de Natal ser no dia 25,
Eu fiquei sempre livre na noite de 24 de dezembro. Mas há 3 ou 4 anos, tenho um compromisso sagrado para a noite de 24. É que, falando com uma moça que ainda não era minha amiga, mas hoje é, e muito cara, perguntei-lhe o que iria fazer na noite de Natal, com quem ia passar. Ela respondeu simplesmente: o que tenho feito todos os anos. Tomo umas pílulas que me fazem dormir 48 horas. Surpreendi-me. Assustada, perguntei-lhe por quê. É que o tempo de Natal lhe era muito doloroso, pois perdera pai e mãe, se não me engano, perto de um Natal, e não suportava passá-lo sem eles. Fiz-lhe antes ver o perigo de tais pílulas. Podia, em vez de 48 horas, dormir para sempre. E tive uma ideia. Daquele Natal em diante, nós passaríamos parte da noite de 24 juntas, jantando num restaurante. Encontrar-nos-íamos às 8h pouca da noite. Ela veria como os restaurantes estão cheios de pessoas que não têm lar, ou ambiente de lar para passar o Natal, e o celebram alegremente na rua. Depois do jantar, ela me deixa em casa com seu carro e vai para casa buscar a tia para irem à missa do galo. Nós combinamos que cada uma paga a sua parte no jantar e que trocaremos presentes. O presente é a presença de uma para a outra. Mas houve um Natal em que minha amiga quebrou a combinação e, sabendo-me não religiosa, deu-me um missal. Abri-o e nele ela escrevera: reze por mim. No ano seguinte, em setembro, houve um incêndio em meu quarto. Incêndio que me atingiu tão gravemente que fiquei alguns dias entre vida e morte. Meu quarto foi inteiramente queimado. O estuque das paredes e do teto caiu. Os móveis foram reduzidos a pó e os livros também. Não tento explicar o que aconteceu. Tudo se queimou, mas o missal ficou intacto, apenas com um leve chamuscado na capa. Jornal do Brasil, 21 de dezembro de 1968. O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Hanna Neto. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Nesse episódio, tivemos áudios do canal do YouTube Media Goals e do canal Papo de Homem. A nossa trilha sonora contou com as músicas La Vida é Tombola, do cantor Manu Chao e do cantor cubano Carlos Puebla, Eu Sigo Sendo Cubano, e fomos presenteadas com a canção Silêncio, inspirada num texto de Clarice Lispector com o mesmo nome, que está presente no livro Onde Estiveste de Noite, publicado pela Hope em 1999, mas que também está disponível no site Revista Prosa, Verso e Arte. A canção foi composta pelo cantor potiguar Júlio Lima. As trilhas ouvidas nesse episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papapô. 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 Yes.